Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. E durante todo esse mês de setembro nós vamos estar falando sobre Jesus libertando os cativos. Queremos agradecer ao pastor Eliseu, que nos cede o seu gabinete, para que juntos possamos ministrar essa palavra para você que nos ouve em casa. E queremos também agradecer a você que nos assiste todos esses programas. E nesse momento vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para te render graças, para te louvar e te engrandecer por todos os seus feitos em nossas vidas. E te agradecer em especial ao seu Filho Jesus, quando o Senhor nos amou de forma tal que mandou Jesus para nos libertar, para nos restaurar e para nos trazer vida em abundância. Te damos graças, Pai, por sua palavra que vai ser ministrada. Te damos graças pelo seu Santo Espírito que nos ensina e que nos faz lembrar de tudo quanto Jesus tem nos ensinado. Muito obrigado, Pai. Quero também te agradecer, Senhor, pela pessoa do professor Paulo, que está sempre aqui conosco, com a nossa irmã e amiga Kátia, a nossa querida irmã Silvia, que são as pessoas responsáveis por este programa. Aleluia, eu te dou graças, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas através de sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, amadas e amados que estão nos ouvindo nessa tarde, por o tema ser Jesus libertando os cativos, vamos iniciar com a palavra de Deus. Eu quero pedir a você que tem sua Bíblia para abrir em Isaías 61, capítulo 1. Então, nós vamos ver aqui esse texto e vamos ver também outros textos no Novo Testamento, quando aqui o profeta Isaías já estava profetizando a respeito de Jesus, que vinha libertar os cativos. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, verdadeiramente, quando Jesus veio ao mundo, foi exatamente para nos resgatar do início, quando Deus criou Adão e que Adão rejeitou o que Deus tinha dado para ele, quando ele desobedeceu aquilo que o Senhor tinha dito para ele não fazer, que ele fez, e se encontra em Gênesis, capítulo 1. E então, Gênesis capítulo 2, quando ele fala sobre a criação e ele dá as instruções para Adão. Então, Adão, quando ele desobedeceu, quando ele fez o que ele não era para fazer, então, a partir daquele momento, toda a humanidade ficou cativo a Satanás. Porque o que Deus tinha dado para ele, ele entregou por conta da desobediência. Mas Deus já havia planejado, já tinha feito planos
para resgatar, porque Deus, ele é bom e tudo que ele faz é bom e ele não poderia deixar a humanidade do pecado. E ele, a partir daquele momento, ele já enviou Jesus, ele já tinha preparado Jesus para vir resgatar e chegou o tempo. Então, por isso que Deus, através do profeta Isaías, ele falou isso aqui em Isaías 61, no versículo 1 e 2. E no 2 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória, em vez de cinza, óleo de alegria, e em vez de tristeza, veste de louvor, e em vez de espírito angustiado, chamando cavalo de justiça. Então, o Senhor, aqui nesse texto, ele já estava preparando o que Deus para nos libertar. Amém? Então, nessa tarde, nós vamos falar sobre três mulheres. Como o programa chama-se Mulheres de Fé, então o Senhor colocou no meu coração para falarmos a respeito de três mulheres que estavam cativas, presas pelo pecado, e nós sabemos que tudo isso Satanás estava por trás da vida delas. Mas como Jesus veio para libertar os cativos, então Jesus, ele veio e nos libertou, e você vai compreender no decorrer da palavra, da ministração da palavra, o que Jesus veio fazer para nós e para você que está nesse momento nos assistindo, porque certamente aquilo que vai ser dito aqui, que vai ser falado, você pode estar inserida em um desses contextos. Mas Deus, como é a sua infinita bondade, nos amou e ele enviou seu filho. Então, eu peço para você, neste momento, abrir a palavra de Deus em João 8. Nesse texto, nós vamos falar sobre a vida de uma mulher, né? Uma mulher que estava à margem da sociedade, uma mulher que naquela época e ainda hoje também, quando pego, da forma como essa mulher foi pego, certo? Então, para o mundo, para a sociedade, a primeira coisa que vem é para julgar, é para condenar, é para criticar e é para jogar pedra. Mas Jesus, ele veio para libertar os cativos, e essa mulher, ela era cativa nesses atos que ela cometia. E diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se e ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, amados, hoje, se acontecer isso, realmente é um escândalo. Mas a atitude de pessoas e como é que elas vão agir, qual é a ação dessas pessoas diante de uma mulher dessa forma. Primeiro, eu quero chamar aqui a atenção das mulheres de Deus, que nós, como mulheres de Deus, estamos aqui na terra não para julgar, não para criticar, não para condenar, que nem o próprio Jesus veio fazer isso. Ele veio para libertar os cativos, para salvar, para restaurar, para dar saúde e muito mais. Então, continuando, não é? Aí a palavra diz que colocando a mulher, o versículo 4, pondo a mulher no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
E isto dizia eles, tentando para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amados telespectadores, aqui está uma cena, uma história verídica, e que o próprio Jesus fez questão de deixar escrito, para que, através dessa história, nós aprendêssemos com ele. E como Jesus conhece e sabe qual é a intenção dos corações e os pensamentos, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, então ele conheceu, ele sabia a intenção daqueles homens, que eram os escribas e os fariseus. Os escribas eram os homens que escreviam a lei, e os fariseus eram os homens que eles ensinavam, porém ele colocava peso diante das pessoas, mas eles não faziam nada. Simplesmente ele só dava as ordens, mas ele não tinha nenhum exemplo para que aquelas pessoas obedecessem. Portanto, quando eles vieram a Jesus, Jesus não deu atenção, ouviu o que eles falaram, mas não deu atenção. Jesus simplesmente disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, esta mulher, ela estava à margem da sociedade. E quantas tantas outras pessoas também estão à margem da sociedade cometendo erros. Mas qual é o nosso papel como mulher, como homem de Deus? É ter misericórdia. É fazer como Jesus fez. E ter compaixão. E então, quando Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra, o que aconteceu? Foi saindo um por um. A palavra de Deus diz mais adiante que desde o mais novo até o mais velho. E chegando o momento em que Jesus levantou os olhos e olhou para aquela mulher e perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: ninguém me acusou, Senhor. Ele disse: nem eu também. Nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Então, hoje encontramos muitas mulheres nessa situação. Mas o que é que nós devemos fazer? Ir ao encontro delas, amá-las e ensiná-las, mostrando o amor de Deus através de Jesus Cristo pela palavra. Porque foi para isso que Jesus veio, para libertar todas as pessoas que se encontravam no cativeiro, presa por alguma situação. Então aqui foi citado esse exemplo desta mulher. E esta mulher, ela precisava de apoio. Então Jesus acolheu essa mulher, perdoando-a. Não acusou, porque o papel de Jesus não é acusar. O papel de Jesus é amar. O papel de acusador é do diabo. E nós temos que ter cuidado, povo de Deus, para não estarmos acusando, ajudando ao diabo, dando uma mãozinha para ele, coisas que muitas vezes podem acontecer na vida dos filhos de Deus. Então, essa mulher, ela precisava de um apoio, e com esse encontro de Jesus, a vida desta mulher foi transformada. E é isso que Jesus quer. Essa mulher, ela teve um novo começo em sua vida. Teve uma nova história. Porque a partir desse momento, quando ela entendeu o perdão de Jesus, essa mulher certamente não tornou mais a fazer aquilo que ela fazia antes. Porque o encontro dela com o Senhor verdadeiramente renovou
a vida dela trouxe um novo começo. É isso que as pessoas hoje, no mundo, ao nosso redor, aqueles que ainda não conhecem, não têm a Cristo, eles precisam de um novo começo. Amém? Porque nós somos essas pessoas que podemos levar esse novo começo para a vida de pessoas que estão presas, que estão cativas. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. E com isso, nós representamos Cristo Jesus aqui nesta terra para fazer o que Jesus fez. Então, aqui fica o primeiro exemplo. Essa mulher, ela foi resgatada. E ela precisava de um novo começo. E é isso que nós precisamos dar oportunidades, levando o amor de Deus através da sua palavra. Então, essa mulher aqui, ninguém jogou pedra nela. Ninguém a matou, apedrejada. Porque todos eles tinham pecado. Mas Jesus a perdoou. Então, essa mulher que estava cativa foi liberta. Amém? E nós vamos também falar de um segundo relato. São coisas, pessoas diferentes, mas pessoas que quando elas tiveram um encontro com Jesus Cristo, as vidas delas foram mudadas. E nesse momento eu quero pedir a você para abrir em Lucas 13. Vamos falar de um outro tipo de mulher. Mas isso aqui, amados, a palavra de Deus, ela é extensiva. Não só para as mulheres, mas também para os homens que estão nos assistindo. E em Lucas 13, nós vamos falar, versículo 10 ao 17, nós vamos falar de uma mulher que há 18 anos ela sofria de uma enfermidade, onde aquela enfermidade foi o próprio Satanás que colocou nela para ela ficar cativa. Então vamos ouvir, né? E ensinava no sábado numa das sinagogas. Quando a gente lê o primeiro texto lá em João 8, né, do versículo 1, a gente está observando que Jesus estava ensinando. Sempre que a gente vê uma história, um momento de pessoas que se encontravam com Jesus, eles estavam ensinando a sua palavra. Ou seja, as palavras, as pessoas que foram ao encontro, Jesus estava ensinando, porque ele era mestre. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Observe, amados, essa mulher, 18 anos, ela andava encurvada. Quando se adentra na história, diz que ela era tão encurvada que ela só olhava para o chão. Ela não conseguia andar olhando para frente. Então, veja, imagine uma pessoa encurvada só olhando para o chão, com a coluna totalmente encurvada. E a palavra de Deus, continuando, diz o seguinte: e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Vamos observar aqui. Nessa época das sinagogas, nessa sinagoga que Jesus estava, então existia lugares separados, certo? Lugares para os homens, para os sacerdotes, e as mulheres, elas ficavam lá atrás, no final. Então, todas as mulheres ficavam reunidas nesse lugar. Então, isso significa que Jesus estava longe, distante dela. Mas os olhos do Senhor Jesus, ele está olhando e vendo todas as pessoas. E porque ele é onisciente, ele sabe tudo. Porque ele é onipresente, ele vê tudo. E porque ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. E Jesus, lá ensinando a palavra, os olhos de Jesus, que estava lá na frente, foi direto para esta mulher. Podemos imaginar que esta sinagoga estivesse cheia de pessoas, mas os olhos de Jesus fitou na mulher que estava lá
atrás. E vendo Jesus, como diz aqui, né? E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe. Então a mulher, quando Jesus chamou, a mulher seguiu ouvindo Jesus. E chegando perto de Jesus, ele disse para a mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre. Aqui nós estamos vendo uma outra situação. A mulher que foi pega no próprio ato adulterando, Jesus a perdoou, porque Jesus veio para libertar. Esse segundo texto, o exemplo desta mulher, e esta mulher era filha de Abraão, porque quando esses escribas e esses fariseus viram que a mulher tinha sido curada, então eles foram para Jesus e disseram assim. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Olha, vejam só, meus amados. A mulher estava ali porque a mulher, o desejo que ela do coração era como serva de Deus. E ela ia ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo assim, esses homens chegaram para ela e disseram: mas tem 6 dias durante a semana, mas você veio no sábado para ser curada? Aí Jesus responde. Jesus, porém, respondeu-lhes e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva para beber? E não convinha soltar desta prisão. Olha, Jesus veio para libertar os que estavam aprisionados. E Jesus continua dizendo assim: desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Entenda só. Jesus veio libertar a todos os cativos e oprimidos, porque Deus era com ele e teve uma unção sobre a vida de Jesus. E lá em Lucas 4:18, Jesus, ele fala esse mesmo texto lá de Isaías 61. Então aqui, essa mulher, naquele momento, aquela mulher estava aprisionada com uma enfermidade, encurvada, andava olhando para o chão, e esses homens não eram misericordiosos, não tinham misericórdia, porque eles só conheciam a lei, eles só conheciam a palavra, o Velho Testamento. Mas eles não conheciam Jesus, porque se eles conhecessem a Jesus, eles teriam agido de forma diferente. Porém, eles ficaram com inveja. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus, ele veio para libertar. E libertou essa filha de Abraão, que estava há 18 anos presa por Satanás. Então, observe, nós temos que discernir, né? A própria palavra, o próprio Jesus diz que ela, há 18 anos, estava presa por Satanás. Então, Satanás colocou peso sobre ela, que ela ficou encurvada e ela não entendia. Ela não compreendia, porque ela nunca tinha visto milagres. Mas quando ela foi na sinagoga, então o encontro que Jesus teve, ela se encontrou com Jesus, ela foi completamente curada. Amém? E, na verdade, as pessoas estão escravizadas, estão aprisionadas. Existem muitas pessoas no mundo aprisionadas, cativos, presos. Muitos pelos seus próprios, as suas próprias atitudes. Mas nós sabemos que determinadas atitudes sempre tem Satanás por trás. Como nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Mas aqui, Jesus, ele trouxe para esta mulher uma inclusão. Ele colocou esta mulher na inclusão
das pessoas que glorificavam a Deus dentro do templo, porque naquela época quem tinha defeito era amaldiçoado e nem podia entrar na sinagoga para ouvir a palavra. Mas Jesus, quando a libertou, ela saiu daquele cativeiro e ela começou a fazer parte, glorificando a Deus com saúde divina. Agora aquela mulher estava uma mulher totalmente curada, com a sua coluna correta e glorificando a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para libertar, ele veio para consolar, ele veio para restaurar e ele veio para dar vida aos pobres. Amém? Então, em muitas partes do mundo tem pessoas que estão em situações e que precisa conhecer a esse Jesus Cristo, que se doou com a sua própria vida e Deus, amando, entregou para que hoje eu esteja aqui falando dessa palavra, porque um dia eu estava presa, não por essas duas situações, mas por outras situações, mas Jesus veio e me resgatou e hoje eu estou aqui trazendo esta palavra, que é a verdade, que é a verdade absoluta, porque ela é a palavra de Deus e não muda. Então aqui nós vimos que essa mulher, ela foi inserida, ela foi incluída na sociedade, na comunidade, certo? Porque Deus, quando a restaurou, o plano de Deus é inserir as pessoas como família. Ele diz lá em Salmos que aqueles que vivem sem família, ele traz e coloca em família. E aqueles que vivem necessitados, ele coloca no meio dos príncipes. Então, Deus fez isso através de Jesus Cristo. Incluiu essa mulher no meio da sociedade. Aleluia! Deus é muito bom. Então, a gente pergunta, por que a gente tem que se preocupar com as mulheres? Porque as mulheres, elas são importantes para o Senhor. E aqui o nosso Deus, ele trouxe aqui a nova identidade. Essa mulher não tinha identidade porque ela estava com aquele defeito. Mas depois, quando ela foi restaurada, então essa mulher teve uma nova identidade. Ela chegava nos lugares e ela não era mais aquela mulher discriminada. Amém? Então, tem um terceiro relato que é da mulher que foi rejeitada. Amém? Então, vamos ver lá em João 4. João 4. Do verso 4. Do verso 4. Fala de uma mulher rejeitada. E a palavra de Deus diz assim: e era necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a água, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Então, observemos aqui alguns textos. Algo que Jesus está falando. Primeiro, Jesus tinha que passar por Samaria. Mas por que Jesus tinha que passar por Samaria? Para alcançar esta mulher. E quando a gente vai no decorrer de todo o texto do capítulo 4, nós vamos ver o que aconteceu, né? Jesus, quando ele chegou, ele estava cansado da caminhada e encontrou aquela mulher e ele pede água. E a mulher fica: como é que você me pede água se eu sou samaritana?
Mas Jesus, ele conhece os corações e ele foi ali para alcançar aquela mulher. E então, ela disse, e disse à mulher, Senhor, tu não tens o que tirar água do poço. O poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Então Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a mulher disse, dá-me dessa água, para que não venha mais nesse poço tirá-la. Jesus disse, vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que tem agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. Então, esta mulher, ela viu aqui o Messias. Ela viu que ele tinha falado sobre a vida dela. E o que aconteceu? Essa mulher saiu correndo e foi para a sua cidade falar de Jesus, que tinha encontrado o profeta, tinha encontrado o Messias e que tinha falado sobre a vida dela. E o que aconteceu? Quando os samaritanos ouviram falar dessa mulher, então vieram muitos com ela e ali viram Jesus e creram em Jesus, porque a partir daquele momento a vida daquela mulher foi totalmente transformada. Ela abriu o coração, falou a verdade, que não tinha marido, e Jesus disse, mas o que tu já tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. E a mulher foi, e o que aconteceu? A mudança. Aquela mulher deixou de ser uma mulher discriminada da sociedade para ser uma porta-voz de Cristo naquela redondeza, porque a partir do momento em que aquela mulher, ela ouviu a mensagem de Jesus e ela viu o poder de Deus se manifestar na vida dela, aquela mulher não parou, ela não pensou 2 vezes, saiu correndo para anunciar o Cristo. E o que aconteceu com esta mulher? Esta mulher, ela era uma mulher totalmente fora da sociedade. E aí, quando esta mulher se encontrou com Cristo, ela se tornou uma mulher ousada, ela se tornou uma mulher intrépida. E a partir dali, ela conquistou aquela cidade. Assim devemos ser nós, mulheres de fé, mulheres confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor em nossas vidas, Ele nos resgatou, Ele nos libertou para libertar não somente as mulheres, mas aqueles que estão precisando e que estão presos pelas garras de Satanás. Então aqui, amados, eu finalizo essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa mulher, a partir daí, teve um novo propósito. E o novo propósito dela foi que ela entrou no reino. E ela se tornou filha de Deus. Então, eu quero agradecer ao Senhor, né, ao nosso Deus, pela sua palavra, que nos trouxe nessa tarde e que através da sua palavra nós vamos cada vez mais crescer nele, aprendendo dele e buscando nele ajuda. Amém? Pai, eu te dou graças por essa tarde, por estes momentos aqui, Senhor, na tua presença, onde a sua palavra nos foi ensinada e o seu poder foi manifesto através dessas mulheres sendo libertas da vida em que elas viviam, naquela prisão. E hoje, Senhor, aqui nós ouvimos do Senhor e aprendemos mais de ti. E a sua palavra está caiu em cada terreno fértil, porque a sua palavra é uma semente e essa sua palavra não voltará para o Senhor vazia, até que ela venha se cumprir na vida de cada ouvinte, na vida de cada pessoa que está nos assistindo. E eu te dou graças pela vida dessas pessoas, abençoando ela com a sua palavra e elas crescendo mais e mais no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.
água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.